Boa noite a todos, aos nossos amigos de casa. E houve uma conexão. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei, hoje vamos fazer a oração de São Francisco de Assis. Mas eu falei, não vou precisar pegar no celular, porque pode ser que eu fale em algum trecho. Aí, para nossa satisfação, a Adriana tocando. E pensando em toda a nossa semana, em tudo o que acontece, algum trecho da oração tocada nesse minuto nos faz pensar o seguinte: todos nós que estamos aqui adentramos, mesmo alguns com o coração apertado, com algum problema, mas entramos, caminhamos, estamos aqui para receber o passe, para receber esse momento nosso, semanal, de refazimento, para que possamos ter mais uma semana e lembramos de pequenos trechos. Fazei com que eu ame mais do que seja amado, que eu compreenda mais do que ser compreendido. E é o que a humanidade precisa agora. A humanidade precisa dar as mãos, porque há muita maldade, há muita doença física e mental, há muito descontrole, há muito suicídio, há muita descompensação. Então, que a oração de São Francisco, não lida, mas sentida, nos faça agradecer esse momento nosso e que possamos, nesta uma hora, receber o nosso passe, mas estender as vibrações que recebermos aqui pelos nossos mentores espirituais que já prepararam esse ambiente, possamos receber e dar. Que o passe de hoje seja frutificado e que possamos, na terça, na quarta, na quinta-feira, estender um pouquinho daquilo que recebemos hoje espiritualmente. Para tanto, iniciamos a nossa noite de segunda-feira com a prece que tenho certeza muitos de nós aprendeu ouvindo a mãe no berço, ou a mãe física, ou a mãe de coração, mas que calou dentro de nós. E que nós, se seguirmos à risca estas palavras da oração, estamos a partir de agora recebendo e dando aquilo que pudermos fazer de melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação. E permita, introduzindo o final desta oração, que possamos mais amar do que ser amados, mais compreender do que ser compreendido. E assim seja. Vamos lá? Boa noite, estão me ouvindo? Bom, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa.
e aqueles que não puderam vir também, de alguma forma, possam estar ligados a nós essa noite, e a todos aqueles que se encontram no outro plano, certamente também estão conosco aqui nessa noite. E hoje eu venho falar para vocês, nosso tema de hoje é referente ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala de que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Essa é uma mensagem do Evangelho que ela traz como principal mensagem para nós sobre isso, é a busca da caridade sem a ostentação. É aquela caridade que é feita sem pensar, sem ter o interesse em um retorno, sem estar se preocupando em mostrar isso para ninguém. Então, por isso desse título, né? Esse sentido literal, né? Imagina a gente uma mão não sabe o que outra mão está fazendo. Então essa é a principal mensagem. E não sei se aqui alguém é a primeira vez que vem à casa hoje. Conhece? No Evangelho, nesse capítulo, como todos os capítulos do Evangelho, a primeira parte são mensagens dos evangelistas, né? E depois tem as instruções dos Espíritos, que reforçam aquela mensagem. Uma das principais mensagens que é colocada, né? São parte desse capítulo, é essa relação que existe, né? Falando da história do tempo de Jesus, como relata o evangelista, que tinha não sei se são os fariseus, mas naquela época, né, ficavam nas portas das igrejas, fazendo as suas doações, tudo, colhendo aquela status, né? Inflando o seu ego. E a mensagem passa ali do evangelista é que esse ato, você não tem nenhum ganho, você não vai ganhar nada de Deus com isso. E o que você já tinha para receber, você já tem. Quando você exercita esse tipo de ação, né, buscando interesse, buscando mostrar isso para os outros. Então ele traz esse exemplo lá de trás. E por outro lado, né, porque Deus está observando isso tudo, seguindo essa mensagem. Por outro lado, aquela ação que você faz, que ninguém sabe, que ninguém está acompanhando, que ninguém está vendo, muitas vezes sem receber um obrigado, ou uma palavra qualquer de quem recebeu aquilo. Esse é o tipo de ação que Jesus entende, né? Ele passa ali para os seus registros e isso passa a fazer parte de um ganho que você vai ter. Às vezes você, pelo que está no texto, você não recebe isso aqui nesse momento na Terra. Então essa é uma das primeiras mensagens que ele fala. Outra mensagem também tem um nome que eu acho engraçado, né? Compartilhar com vocês, que chama o óbolo da viúva. Mas essa palavra é uma palavra antiga, né? No tempo dos gregos. E o óbolo era uma moeda, assim, do menor valor que tinha. E é o ato do quê? É Jesus acompanhando ali pessoas que faziam doações e uma viúva, né, muito paupérrima, e ela entregou as moedinhas ali com a contribuição dela. Isso demonstrava o quê? Que para aquela pessoa, aquilo era um tesouro gigante, enorme, comparado a outras pessoas que também faziam contribuições, mas que aquilo não afetava em nada a riqueza delas. Então isso nos remete ao quê? Que aquela doação, que aquela ação que a gente faz, que realmente ela vai fundo na gente, ela é marcante. Outras mensagens também que são colocadas, e
E é uma ação que a gente, praticamente, acho que quem frequenta uma casa espírita, com certeza já viu, já até fez ou faz. São aquelas ações para aquelas pessoas que realmente estão em situações num leito, né, de um hospital, de uma casa. Então, praticamente ninguém conhece, nos orfanatos, nos asilos, e aí são essas ações que são feitas junto a essas pessoas, e isso também traz essa valorização que é visto por Deus. E essas ações, e também a outra ação que é comentada, que ele também faz o texto é um texto assim, a gente quando lê, né, você deve convidar para sua casa, para a ceia, não aquelas pessoas que têm condições, que podem, né, participar daquilo, mas chamar os desabrigados, as pessoas que vivem sem condições, para você fazer a sua festa, a sua ceia, né? Mas aí você, entendendo qual é a mensagem, é o que? É o ato de você fazer algo, né? Dar algo para alguém e realmente não ter nada de expectativa de retorno. E se eu faço algo para quem tem posses, que tem condições, isso pode estabelecer uma relação ali de troca, né? Eu te ajudo agora, mas depois você me ajuda. Então, ele reforça muito isso, né? Quando você faz essa ação para alguém que não tem condições. Né? E durante o esclarecimento dos espíritos, é muito forte, né? As mensagens, uma mensagem até do Espírito de Cáritas, bem longo esse capítulo, ele ressalta muito a questão da beneficência, né? Da caridade, da piedade, dos órfãos. Então isso é muito ressaltado, e tem um trecho no final da parte das instruções dos espíritos, que eles falam a mensagem mais ou menos assim, que a gente não tem ideia, né, quando a gente exerce uma ação, o poder que isso tem no plano espiritual. Então, a mensagem também que fica claro e acho que também quem já fez alguma ação já percebe isso. Quando a gente faz um ato desse de amor, sem a questão do orgulho, sem a questão do nosso ego, a gente imediatamente já sente um prazer. Não aquele prazer de estar sendo ovacionado, mas aquela sensação boa dentro do coração de que você viu um rostinho ali abrindo um sorriso, ele agradecendo para você. Às vezes não tem isso, mas quando a gente faz isso de coração, a gente realmente cresce nisso, a gente se expande. E aí eu me lembro das histórias de Dr. Bezerra de Menezes, tem até filme, tem livros. Muito bonito a história dele, porque é uma história de muita caridade, muita doação ao próximo. São situações que ele tinha, assim, ele fazia tudo, deixava às vezes coisas próprias para a família dele, para doar para as outras pessoas. E teve situação que ele não tinha condição nenhuma, e foi alguém pedir ajuda para ele. A única coisa que ele tinha era o anel de formatura dele, que era um médico, e ele deu esse anel para a pessoa poder comprar um remédio, né? Ele era um médico. Ele receitou. Então, no decorrer da vida dele, ele praticou muitas ações, muitas ações. E teve situações assim que ele não tinha condições, ele tinha que pagar uma conta, e aí ele não tinha nem emprego, estava desempregado. De repente aparece uma pessoa, essa é uma história bem interessante, que aparece uma pessoa que queria ter aula com ele. Chamou ele, combinou tudo, tal dia, nesse horário e tal. Ele nem conhecia muito, acho que era aula de matemática, não era forte dele. Ele falou, eu já vou deixar pago para você, tá? Então você comparece essa data aqui na minha casa, para essa aula. Ele foi lá e deixou o dinheiro. No dia, quando era o momento, não existia aquele local, aquela casa. Então isso é interessante porque essa atitude, né, só para reforçar o quê? Essa atitude de caridade, de doação, quando a gente faz,
a gente não vai ter a recompensa só lá no outro plano. Isso já, nesse plano mesmo, a gente já tem essa resposta. Claro que quando essa doação de coração, a outra não, ela é efêmera. A gente vai ser aplaudido, né? A gente põe foto no Instagram, no Facebook, e tudo bem. Mas não é essa, né, que a gente está falando. E aí até outra história que eu me lembro, né, do poder que tem, de quando você faz uma ação próximo, de bem, de doação, de caridade, quanto que isso reflete. Uma historinha curta, que o ano passado eu estava fazendo fiz uma reforma no meu apartamento, e aí eu desmontei tudo, né? Eu praticamente reconstruí o apartamento. E eu tinha as luminárias, eu fui desmontando as luminárias, aí eu percebi que tinha uma data, né? Porque o meu pai, ele fazia a instalação. Fazia instalação a pedido, né? Era um ato de caridade que ele fazia, né? Era um hobby que ele tinha, então ele fazia isso para nós. Família, para quem pedisse. E tinha a data, né? Tudo bem. Aí no quarto que eu dormia, né? Eu, Adriano, nosso quarto, tirei a luminária. É emocionante porque passou. Estava escrito assim: que Deus ilumine esse lar. Então aquilo foi uma coisa que foi tão marcante. Aquilo eu até coloquei no Instagram, porque não foi uma caridade minha, né? Eu não estava fazendo nada para ninguém. Mas para dizer que às vezes um ato desse, pequeno, de amor, o que não aconteceu, né? Eu fiz essa obra, fiz a reforma, que todos sabem que uma reforma é algo assim, terrível, né? Imagina, eu tinha um cabelo enorme antes dessa obra. Não, mentira. Mas não foi assim, foi uma obra que assim, a gente fez tudo direitinho, não teve nenhum grande transtorno, nada de... Mas foi muito nesse espírito, né? Nesse acolhimento. Então, isso reforça o quê? Essas ações, elas fortalecem muito o nosso dia a dia, né? Sem falar em o quê? Na nossa jornada da eternidade. Então, quando agimos aqui com esse foco, né? Realmente ajudarmos, a gente só faz o bem. E falando nisso, pesquisando esse tema, é muito interessante, porque até uma outra coisa que me lembrei agora, quando eu estava pensando nisso, tem um filme que foi lançado no ano 2000, chama Corrente do Bem. Aqui só tem uma geração que não tinha nascido, né? Esse filme chama Corrente do Bem. Só que não achei nem no Netflix, nem no Prime, eu achei no YouTube, mas tinha que pagar. Vocês podem ver o trailer ou pagar. Esse filme, ele conta a história de um menino. Na história é uma escola, né? E o professor passa um desafio para os alunos. Eles tinham que... Primeiro ele faz todo um desafio, né? O que vocês acham que vocês podem fazer de bem para o planeta? Aí o pessoal, não, imagina, quem sou eu, né? Mas ele lança esse desafio. E aí um menininho tem uma ideia. Ele fala assim: então eu vou ter que pegar, cada pessoa tem que ajudar 3 pessoas. Se cada pessoa ajuda 3 pessoas, pois cada pessoa ajuda mais 3, isso vai crescer e vai chegar no planeta inteiro. Então essa é a história. É muito bonito esse filme. E aí no decorrer do filme mostra que assim, o que ele queria, o que ele desejava para as pessoas, no final não acabava acontecendo, porque não era bem assim, né? Ele não tinha esse poder de resolver, de traz lá um morador de rua, drogado, para casa dele, a mãe dele chega lá e fica maluca, né? Poxa, o que ele está fazendo aqui? Mas esse movimento que ele fez começou a gerar tanta repercussão, né? Tanta transformação, que o sinal foi muito positivo, o resultado foi muito positivo. Então,
o ato de você fazer isso, ele é muito rico, né? Ele é muito transformador, né? E isso é uma forma da gente, primeiro, também a gente acaba se curando de muitas coisas. A gente acaba se tornando uma pessoa melhor, ajudando o próximo nessa forma de fazer. E uma outra coisa que chama atenção, né? No começo, aí dele falou, né? Que a gente vive realmente num planeta muita dificuldade, né? A gente tem várias guerras, né? Falar uma guerra, são várias guerras, né? Se a gente andar alguns quilômetros aqui, a gente vai encontrar verdadeiras guerras, né? Tudo de ruim que isso acontece. Mas, por outro lado, se a gente for ver, também tem muita gente que está empenhada em fazer o bem sem prestar atenção quem vai receber, não importando absolutamente de forma alguma. A gente observa isso, que é esse trabalho voluntário, o voluntariado, né? O voluntariado é uma forma que também existe, claro, o voluntariado sem a pretensão de ostentar e tudo, né? Mas aquele voluntariado sincero, porque ele traz para muitas pessoas que às vezes não tem mais um propósito, o que eu vou fazer? Tenho tanto tempo livre e às vezes não faz nada. É com tanto tempo livre. O voluntariado é uma forma que a pessoa tem de se sentir útil. Então, o primeiro beneficiado que vai ter vai ser ela própria, né? Quando ela encontra isso, ela vai poder ajudar nas diversas formas. Então, o voluntariado, né? As entidades beneficentes, tudo isso dentro desse contexto de filantropia. E o Evangelho não fala em filantropia, mas a filantropia, a tradução dela, né, da origem, é amar a humanidade. Então, eu não fiz uma pesquisa extremamente extensa, mas eu entendo que é um ato. Também tem o seu grande valor à luz da nossa eternidade, à luz de Deus. Claro, existem instituições. E a filantropia, a relação dela que eu entendi com a caridade, também foi uma descoberta muito interessante. A caridade, ela tem um sentido mais imediatista, urgente. Ela atua nos sintomas dos problemas. E a filantropia, ela tem um trabalho mais estrutural. Ela vai procurar atuar nas causas. Então, quando a gente vê, por exemplo, tragédia em tal lugar, desmoronou, encheu, tudo, é um trabalho lindo, enorme, de caridade, que a sociedade faz, se mobiliza, não importa quem seja. Mas, por outro lado, aquelas instituições que estão trabalhando em lugares que o governo já não atua mais. Então, eles têm um papel, quer seja na educação, parte de assistência social, a saúde. Então, essas entidades têm um papel muito importante. Então, isso daí, eu acho que, assim, a gente realmente tem que ter esperança. E não querendo fazer propaganda, né, para me exaltar, mas eu acho que, por exemplo, a barraca do Espírito, né, muitos aqui, quem não foi, perdeu, desculpa, pode ter a próxima. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, fazendo propaganda também, claro, né, de fazer essa experiência, esse laboratório. Se você quiser experimentar. Então, é um trabalho que a gente faz, ele em prol do quê? Para manter uma casa, que ela tem a missão de manter alguns assistidos, de divulgar, né, a doutrina desses estudos, né, que eu acho que isso é muito bacana. Mas isso tudo é fruto do quê? É de um trabalho de voluntários. E isso é um trabalho real, não é um trabalho que as pessoas vão disfarçadas. Elas são o que são. Na hora que você está lá, você está de mau humor. Mas tudo bem. Na hora que você está mais contente. Então, isso é parte do nosso aprendizado. Então, a barraca aqui é um grande exemplo, né? Estamos aqui na casa, temos que falar disso. E um outro também, que durante me preparando, né? A gente tem alguns grupos no WhatsApp. Tem um grupo que chama Vibrações, se todos conhecem.
E é fantástico, porque eu mesmo já, várias vezes, quando você está com o coração apertado, você precisa de alguém que, sabe, que te fala assim, como se fosse te dar um abraço, te dar um tapinha, então você pede aquela ajuda, né, para você, para um familiar, para um amigo, e as pessoas se manifestam ali. Pode ser algo, mas uma rede social, tecnologia, mas não. Ali existe uma troca de energia. Todos nós somos energia, né, no final das contas, né. Então, esse é um exemplo, acho que dos mais singelos e do dia a dia que a gente tem. E é tão gostoso, né, quando a gente pode desejar, pensar, fazer uma prece. Isso também, né, voltando ao que fala nesse capítulo do Evangelho, é um exemplo. Então, não é necessário, às vezes, a gente não tem condições de fazer um aporte material, mas você pode fazer um aporte moral. E, aliás, esse acaba sendo o mais importante. O material, ele fica aqui. Agora, esse aporte moral que você faz, isso marca tanto, né, a pessoa que é impactada, aqueles que estão à sua volta, gera uma transformação. Então, queria passar para vocês, era isso. Vão na barraca, cuidados, trabalhar na barraca. Mas são nos pequenos gestos. A gente pode procurar aí se encontrar, pensar nessa questão do voluntariado, ajudar. E às vezes pode ser nunca esqueço, uma vez eu fiz um treinamento que o cara falava assim, né? Um bom dia bem dado, ele pode mudar todo aquele dia. Então eu fico aqui, deixo para vocês uma boa noite, bastante amor, carinho, que vocês possam aí sair daqui pensando um monte de coisa. Okay? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Então, vamos continuar nossa reunião agora com a fluidoterapia, aquele momento que a gente vai receber tudo que foi preparado, mas gostaria muito que vocês, realmente nessa noite, pensassem muito no que a Ideli falou, agora o Glauco, a gente receber, mas também para doar toda essa energia. Vamos fechar nossos olhos. Procura se sentar o mais confortavelmente possível aí onde vocês estão. Sente seus pés no chão, seu corpo apoiado na cadeira, mão, perna. Feche um pouquinho. Nós vamos fazer uma respiração bem profunda. Isso 3 vezes. Possamos realmente dedicarmos a esse momento agora. Vamos juntos respirar profundamente, de ar, solta todo o ar. Outra vez. Vazia tudo. Dando. Vaziando. Chão. Tendo seu
E realizar nosso mestre. Uma grande luz, bem branca, bem brilhante, forte, projetada. Vocês podem visualizar essa luz. Cada um dos seus se alinhando, indo muito fácil, respirando. As dores possam ser dando a nossa fé, que possamos também estar atentos, abertos, de todas as intuições do planeta. Agora, momento de doação, indo em primeiro lugar nossos lares, realizando também poucos. Cheguem àquela hora todos os que estão em dificuldade nesse momento. Todos os que a gente também não conhece, todo o nosso de seja necessário que essa luz chegar lá. Doar
perninhas. Mais uma vez, na minha cabeça, pulsando mais para o solar, mar, gramado, exedando, é perdoar, é perdoar. Por esse momento. Temos muito nessa noite, imaginamos o quanto. A mente, deixando esse tempo para sentir que pode fazer pé, a mente hoje. Bom, durante a passe, eu veio assim muito forte o quanto nós precisamos agir dentro dos nossos lares, que é o nosso primeiro mundo, né? Onde muitas vezes a caridade da escuta, a caridade da compreensão, do aconselhamento, são decisivos para o que vem pela frente na nossa convivência. Então, que cada um possa mentalizar o seu lar e mentalizar que ao chegar ou entrar porta dentro, possa ter para com aqueles que lá ficaram um olhar amoroso, compreensivo, sentindo através das vivências o quanto ainda temos a fazer, a agir junto àqueles com quem convivemos. Nossos filhos, esposo, esposa, pais, avós, tios, irmãos, cada um tem uma realidade. E devemos perguntar a nós mesmos: o que podemos fazer para melhorar? Em que esta noite, onde toda abordagem foi sobre a capacidade de estendermos ao outro o bem, comecemos pelos nossos lares. Que seja uma noite de descanso, de paz,
de reconciliação, de entendimento, para que um passo a mais possa ser dado na melhora do nosso planeta. Assim. Foi tanta coisa bonita de noite. Duas, foi dele que eu escutei, citando a oração de São Francisco. A Ana também citando. Então, eu vou rapidamente falar essa oração. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Se houver ódio, que eu leve o amor. Se houver ofensa, que eu leve o perdão. Se houver discórdia, que eu leve a união. Se houver a dúvida, que eu leve a fé. Se houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Se houver tristeza, que eu leve a alegria. Se houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.